E aí, belezinha? Rick aqui, continuando com o tutorial de animar a Hiyori. Hoje a gente vai animar a boca, a língua e a bochecha. Já estamos aqui no Live 2D, então bora lá. Na parte do olho eu não fiz nenhuma alteração na arte, mas na boca eu fiz algumas alterações porque eu achei que seria mais interessante mostrar as possibilidades e as ferramentas aqui no processo de animação. Primeiro eu importei um PSD que eu tenho aqui, que é só umas barras e uns borrões. Eu peguei a barra, deformei o formato e depois eu cortei com a mesh. Toda a arte mesh, que são as camadas que você tem. Quando você desenha uma mecha menor que ela, você corta o que está fora da mecha, e eu usei isso para fazer o fundo da boca. Depois eu só usei a ferramenta de cores do Inspector para pintar o fundo. Eu queria que a boca ficasse simétrica para facilitar eu deformar ela, então eu cortei a imagem da boca na metade e refleti para o outro lado, já que a minha imagem padrão estava um pouco diferente uma da outra. Eu só fiz isso por ser um tutorial. Se você estiver animando o personagem de alguém, você não vai querer alterar a imagem original de nenhuma forma. Eu precisei fazer isso também para a parte de cima do lábio e para a sombra da boca. Ignorando as mudanças que eu fiz, que acabou separando as minhas mechas, a forma mais comum de animar a boca é você ter duas mechas, uma para a parte de cima da boca e uma para a parte de baixo. Essas mechas têm as linhas e um pouco de pele para você cobrir os objetos que ficam atrás da boca. Também dá para fazer usando uma máscara para a boca e você deforma a máscara com os objetos clipados dentro dela e depois só coloca as linhas. E quando as suas linhas estão separadas da pele, você pode só colar as linhas na pele para fazer a pele seguir o formato das linhas. Nós vamos deformar a boca usando a ferramenta de caminho. Uma coisa interessante de fazer aqui para conseguir uma boca mais simétrica é, além de criar uma art mesh simétrica para a boca, você fazer o mesmo para a ferramenta de caminho. Eu gosto de dar o máximo de zoom que eu consigo na art mesh e colocar o ponto da ferramenta de caminho em cima do vértice da art mesh. Assim eu consigo fazer a mesma coisa para todos os lados. Eu comecei aqui fechando a boca, eu ativei os cantos do Mouth Open. Geralmente eu faço os pontos mais distantes primeiro. Se a boca está aberta, eu fecho ela e vice-versa. Sempre do mesmo estado, do Mouth Form. No meu estado aqui, a boca está em neutro, então eu fecho ela para neutro, que é 0. Se tivesse feliz, eu fechava ela para feliz. E triste para triste. Uma parada legal aqui, se você reparar que como os caminhos estão no mesmo lugar, dá para você selecionar mais de um ao mesmo tempo. E aí você consegue arrastar eles juntos para criar um movimento igual nos dois lados. Geralmente eu seleciono eles e seguro o Shift para mover, que aí eu movimento ele só numa direção. E funciona também se você quiser afastar ou aproximar os pontos. Depois de selecionar é só você ir no meio daquele quadrado, naquele pontinho vermelho. Arrastando para baixo você junta eles e arrastando para cima você separa. Só lembra de deixar a mão leve para não bugar tudo. Se você errar alguma coisa é só dar Ctrl Z para desfazer. E aí você tentar de novo. Não esquece de pensar no caminho que os vértices vão fazer para cada movimento da boca. Assim você evita bugar o movimento. Tem aquele outro vídeo teórico de art mesh que eu comento disso. Eu vou deixar na descrição se você precisar. Aqui eu ativei os 3 parâmetros do Mouth Form. Minha boca está em neutro, então eu vou animar o feliz e depois o triste. E aí ficando com um total de 6 estados. Triste, neutro e feliz para boca aberta e fechada.
Se você não souber o que fazer para cada movimento da boca, é só digitar Live 2D Mouth Reference no Google e você vai achar um monte de referência para você seguir. Se você tiver dificuldade de mexer com os parâmetros, eu recomendo você fazer a boca 3x3, que é um pouco mais simples. Nessa parte eu seleciono todos os objetos da boca e adiciono mais um keyform entre triste e neutro. Se você estiver fazendo a boca 3x3, você não vai precisar desses keyforms no meio do parâmetro, só para os cantos e meio mesmo. Esse keyform é meio chatinho de fazer porque ele deforma bastante a boca para fazer aquele formato circular quando a boca está aberta. Selecionando tudo de novo e adicionando um keyform para o outro lado da boca. Tirando o caso de quando eu quero corrigir alguma coisa, pro mouth form são só esses keyforms que eu adiciono. Depois é só adicionar o restante dos pontos do mouth open. Primeiro no meio, que é 0.5, e depois para finalizar no 0.75. A parte rosa do lábio não tem segredo, eu fiz a mesma coisa. Só fui adicionando os keyforms nos parâmetros e deformando para acompanhar o formato da boca. Eu repeti o mesmo processo para a língua e depois para aquela highlight, aquela luz que fica no lábio. Essa língua na verdade era o fundo original da boca. Eu criei outro fundo porque eu queria usar ela como língua. Eu improvisei de novo aqui, eu peguei aquela art mesh branca lá de novo. Eu peguei a art mesh para criar o dente. Eu cortei o formato com a art mesh e fiz mais duas cópias, mudando só as cores delas. Depois eu ativei nos parâmetros da boca. Na real, no PC aqui eu tinha desenhos de dentes que eu podia usar. Eu também podia desenhar um só para esse modelo, mas eu achei legal mostrar isso. Nessa parte eu criei um deformador para o rosto. Se você ainda não tiver feito, você precisa criar a art mesh do rosto. É legal fazer isso antes de animar o XY do rosto. Geralmente a gente cria a hierarquia dos deformadores, dos que fazem os menores movimentos para os que fazem os maiores movimentos. Então esse precisaria estar dentro do deformador XY do rosto. Nele a gente vai selecionar só a parte de baixo do deformador, da mandíbula, e deformar de acordo com quão aberta a boca tá. Para o pouting eu usei 3 parâmetros, um para ativar e mais 2 de física para cada um dos lados. Pouting Toggle é o ativador, o que ele faz é tornar visível o deformador que contém as mechas do pouting. Se você reparar, primeiro eu coloquei ele no 0.2 no parâmetro, e mais para frente eu mudo para 0.01 para ficar menos visível. Quando o parâmetro Pouting Toggle passa de 0.2, ele torna o deformador que contém as art meshes do pouting visível, elas ficam em 100. Quando está menos de 0.2, ele fica em 0%, e aí esconde as art meshes junto com o deformador. Nos poutings de física eu fiz uma outra alteração na art mesh. Geralmente a gente tem o desenho do pouting já feito, daí a gente só precisa fazer o lado contrário, que é ele indo para o estado mais normal da boca. Mas eu queria exagerar um pouco aqui, então aumentei um pouco o formato dele. No valor 1 do parâmetro ao pouting com o valor máximo, e no valor 0 ele contraído.
Mais pra frente a gente vai usar a física para empurrar esse parâmetro com o toggle, pra gente criar um efeito legal na transição desse parâmetro. Como eu só tinha Art Mesh do Pouting de um lado, depois que eu fiz tudo eu copiei, colei e refleti pro outro lado. E aí troquei o parâmetro dela. Quando você faz o Pouting, geralmente o software de animação leva a boca para a posição padrão, com a boca fechada. Mas para evitar qualquer erro eu também animei o deformador do toggle do Pouting nas posições do Mouth e Form. Triste, neutro e feliz. E aí para finalizar esse toggle você também precisa animar o rosto, o Pouting. Criar mais um deformador para isso. E como eu tinha dois lados, dois parâmetros, primeiro eu animei os dois parâmetros ativos com o valor 1. Depois eu copiei metade do deformador, seleciono a metade dele, segura Ctrl Shift C para copiar. Aí eu mudei a posição do keyform e colei em cada um dos lados, os lados respectivos deles. Bora para a língua, o Tongue Out. Eu copiei e colei a Art Mesh da língua e deformei ela para ficar no formato que eu queria. Depois eu criei um deformador novo para as duas línguas, um para cada língua. A gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez com outro deformador para cada um dos deformadores da língua. Para o deformador da língua para fora, quando ele passar de 0.2 no toggle, ele vai ficar com 100% de visibilidade. Quando for menor que 0.2, ele vai ficar com 0% de visibilidade. E para o deformador da língua padrão é o contrário. Dessa forma, quando a gente mostrar a língua, ele vai esconder a língua padrão, vai ficar só com a língua certa. Para a física da língua, como aqui a gente já está com a língua para fora, a gente só precisa criar um movimento contrário. E aí no parâmetro da física, a gente muda ele para 0 e encurta a língua. E aí a gente cria aquele efeito também de quando mostra a língua. É legal lembrar também que quando você coloca a língua para fora no VTube Studio, ele coloca o Mouth Open no máximo. Então você só vai precisar animar o deformador do toggle no Mouth Form. Para finalizar, eu só corrigi os keyforms. É só você selecionar os objetos do parâmetro, clicar naquela caixinha e em Adjust. E aí você consegue alterar os valores que os keyforms estão na barra do parâmetro. Depois é só dar um OK. Nos deformadores a gente vai ter o Pouting Toggle, que é o deformador para ativar o Pouting. Ele também está ativado no Mouth Form para acompanhar a posição da boca. A gente vai ter o Tongue Out, que também é para o toggle, mas esse é da língua, que é para colocar a língua para fora. O Tongue Toggle normal, que é para esconder a língua normal. E depois disso a gente vai ter só mais os deformadores do rosto. A gente tem um Pouting no rosto, o ativador e os parâmetros para cada um dos lados. E um deformador para Mouth Open. Se a gente for olhar a física, não tem muita coisa, a gente só vai ter os parâmetros dos toggles. Aqui, Tongue Out, a gente coloca o input do Tongue Out toggle e faz ele empurrar a física do Tongue Out. A mesma coisa para o Pouting, a gente tem aqui o toggle do Pouting e a gente vai ter aqui os parâmetros de física do Pouting. A única coisa que precisa lembrar é que a física precisa ser do tipo ângulo, senão ela vai só chacoalhar o parâmetro de física. Acho que eu consegui passar bastante coisa. Se te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve. Até a próxima!